Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, onde a gente une administração e literatura. E hoje convidamos aqui o professor Fred Tavares, que é mestre em administração, doutor e pós-doutor em psicologia social e professor da UFRJ na área de jornalismo, de comunicação, de economia, né, na área de psicologia, enfim. Com certeza ele tem muito a adicionar aqui para a gente. E o livro que a gente vai falar hoje, ele tem vários livros publicados, é o Gestão das Marcas, que inclusive foi tema do ENAD em 2012. Uma das perguntas foi sobre esse livro, mas ele vai explicar melhor para a gente aqui. Professor Fred, seja muito bem-vindo. Oi, Érica, bom dia, bom dia, ainda bom dia, né? Bom dia para você, para os telespectadores, ouvintes, enfim, internautas, etc. e tal. Isso, é o livro Gestão da Marca, Estratégia de Marketing. Ele foi escrito exatamente, primeiro, com uma perspectiva, como eu trabalho bastante nessa pegada interdisciplinar, e foi juntar esses diálogos, né, assim, inusitados entre a administração, né, mais especialmente o marketing, a comunicação, mas também com a psicologia, a sociologia, a linguística, a antropologia, né, a ciência cognitiva, né, numa relação partindo da marca, né, a marca com essa capilaridade e interfaces, né, nesses diferentes campos de saberes, né? E aí exatamente o livro teve esse foco principal para tentar desvendar, inclusive a partir de 3 autores da área de administração, fundamentalmente, na verdade, desculpa, 2 autores, desculpa, o Philip Kotler, né, e o Michael Porter, né, e o Al Ries, né, desculpa, são 3 mesmo. E o Al Ries, que é da área de posicionamento, né? Então ele teve essa clivagem, né, com esses 3 autores, aí com um diálogo inusitado, exatamente numa aproximação com autores assim inesperados, né, como, por exemplo, Fernando de Saussure na linguística, Charles Sanders Peirce, né, Baudrillard, Foucault, enfim, Jung, né, vários outros autores, né, que Freud, né, ele foi uma catarse literária, né, no sentido da aproximação da administração com esses campos de saberes, né, que muitas vezes a gente não vê muito costumeiramente, né, e esse livro é um livro que ainda hoje ele é bastante utilizado, né, já foi publicado em 2003, né, então você imagina esse livro publicado há 17 anos atrás, numa discussão interdisciplinar, que não era uma coisa muito comum na administração. Hoje não, hoje a administração, você vê principalmente nos programas de pós-graduação estrito sensu, já tem linhas de pesquisa com essas aproximações, mas à época realmente não era muito comum, e ele acabou caindo, né, foi uma das questões do ENAD de 2012 em comunicação social, né, e, enfim, foi bem legal, acho que é um tema legal e tem uma proposta, digamos assim, importante, né, no sentido de pensar o marketing, pensar a gestão de uma forma aplicada com uma relação com esses diferentes saberes. E aí o livro teve essa relação a partir da marca, dialogando, por exemplo, através da ideia de a marca sendo a partir da discussão da estratégia da marca, do posicionamento da marca, das derivações conceituais desses autores de gestão, como eu falei, Kotler, o Porter e o Al Ries é um autor menos, mas enfim, mas é usado, né? Mas com esse diálogo, como eu mencionei, por exemplo, a gente traz a ideia da marca como um símbolo, como um signo, a questão da marca como um meme, como um demon, que são discussões da ciência cognitiva, a marca como um totem, né, na visão mais da antropologia, a discussão da marca nessas narrativas das ciências sociais e humanas,
mostrando, através do posicionamento, da estratégia, essas ligações, entendeu? Então, como é que a marca se fixa na mente das pessoas? Aí eu fui estudar a questão, partindo dessas contribuições do Walrins, mas fui me aproximar, por exemplo, da questão da marca e a mitologia, né, a marca na perspectiva junguiana. Quer dizer, fiz uma aproximação que o Jung não escreveu sobre marca, mas eu fui pesquisar em que medida essa simbologia junguiana podia estar presente na marca, através das discussões teóricas do Kotler, do Walrins e do Porter. Ou seja, uma coisa assim muito inesperada, né? Na verdade, eu acho que o livro ele traz essa coisa assim inusitada, de uma visão assim incomum, né, na administração, mesmo eu tendo uma formação em administração, mas eu sempre fui uma figura diferente na administração, mesmo no mestrado, quando eu fiz, porque eu vendo da área de comunicação, né, eu fui fazer outras aproximações, mas foi bem legal. E é interessante essa ideia de pensar a marca, pensar a gestão da marca, permeada, né, baseada em todos esses autores que você citou, porque literalmente para você chegar a marca em si, a essa gestão, você vai galgando esses degraus, né, vai entendendo, interagindo com esses fatores, né, dessas pessoas. E como que você chegou a essa ideia? Né? Porque o livro ele não cai na nossa cabeça, né? Literalmente não cai da nossa cabeça. Como você chegou a essa ideia de escrever, poxa, eu vou pegar esse cara, vou pegar esse autor, vou pegar esse filósofo e fazer essa interação complexa e interdisciplinar, como você falou? Como foi essa ideia? Primeiro, né, eu acho que pela trajetória, né, eu acho que eu comecei a dar aula muito cedo, né, eu sou professor desde 1986, então já se vão aí 34 anos de vida acadêmica. E eu, como eu fiz comunicação, a comunicação ela em si tem uma discussão inter e transdisciplinar, né, ela sempre me aproximou e me inquietou no diálogo entre os saberes, que era uma coisa que eu não via com muita frequência, né? E, ao mesmo tempo, eu trabalhei no mercado publicitário, trabalhei na área de marketing de empresas, dirigi shopping center na área de marketing, enfim, trabalhei em indústria farmacêutica na área de marketing. E tendo, ao mesmo tempo, essa vida paralela na academia, né, e sempre com uma visão de pesquisa também, enfim, de inquietação, né, de pesquisador, eu procurava entender e compreender as questões da aplicabilidade, da utilidade desses saberes, nessas áreas, por exemplo, como eu mencionei, e que a questão da área de marca, de branding, era uma área fundamental, porque, sobretudo no final dos anos 90, né, eu fiquei muito influenciado, na época, por um livro do Kotler, né, que era o chamado Marte para o século XXI. Foi o primeiro livro que o Kotler escreveu que fazia uma abordagem mais na área de marca. Ele, até então, toda a obra do Kotler sempre negligenciou o tema marca. Aí, quando eu fui lendo o livro, eu percebi uma coisa curiosa no livro, foi quando eu notei que o livro ele tinha uma conexão com o Walrins, que é um autor, digamos assim, ele é um cara de publicidade, vários livros, junto com o Jack Trout, né? Posicionamento, que é um livro clássico, né? Martin de Guerra, Martin de Guerrilha, Foco, etc. E tal. E eu conheci o Walrins na época, quando ele veio ao Brasil, né? Tive a oportunidade de estar com ele e tal. E aí, conversando com ele, né, e aí eu até mencionei assim, a primeira vez que eu vejo o Kotler fazer assim, citar você, né, porque, de fato, olhando assim friamente, é o que eu coloco no livro, né, o Walrins, ele é
e o Jack também, que escreveu com ele o Posicionamento, foi o primeiro livro que sinaliza a discussão do posicionamento, que é a discussão do posicionamento mental. Né? O Michael Porter, que é o professor de Harvard, tal, que é da escola do posicionamento, pensamento estratégico, ele traz essa discussão posterior ao Rins. Né? Ele vai publicar isso depois que o Al Rins faz essa conexão. Só que a discussão do Porter é o posicionamento estratégico, que é o posicionamento no mercado. E aí eu comecei a perceber, bom, pegando o que o Kotler estava falando, vendo o que o Al Rins escreveu, vendo que o Porter tinha também trabalhado, eu falei, bom, por que então não pensar um posicionamento na mente e no mercado ao mesmo tempo? E aí eu criei uma expressão chamada Marketing Mind Brand Positioning, né? Posicionamento da marca na mente e no mercado ao mesmo tempo. Né? E é inspirado pelo Kotler, baseado em quê? Quando ele faz uma abordagem, isso já lá, final dos anos 90, né? Na discussão de marca, eu comecei a ver que havia a possibilidade de fazer esse link entre esses autores. Eu falei, pô, isso já era um livro. Mas eu, como eu sou de comunicação, eu disse assim, porra, eu começo a ver um rebatimento desses autores com autores das ciências sociais e humanas, de uma forma mais geral. Com Saussure, com Peirce, com Baudrillard, com Foucault, com Durkheim, com Nietzsche, enfim, com autores assim inimagináveis. Você imagina dialogar o Nietzsche com a administração, pensar isso no final dos anos 90. É um negócio assim, meio assim, esdrúxulo, né? Totalmente inusitado. Como assim? E aí eu uso no livro a marca Coca-Cola, porque a Coca-Cola é uma marca, à época, figurava como a marca top of mind, né? A mais valiosa no planeta, hoje não é mais, né? E que, de certa forma, conseguia costurar tudo que eu queria falar. Então, eu usei a marca, não foi nem um estudo de caso, eu usei a marca como ilustração dessas aproximações conceituais desses autores. Né? E aí eu comecei a escrever e perceber que eu conseguia conectar a marca através desses autores do posicionamento mercado-mente, que é a parte chave para pensar a marca. E muito inspirado pelo Kotler, né? Pelo livro que ele lançou, eu disse, pô, eu vou fazer essas remissões, essas conexões. Aí eu fui escrevendo e fui contextualizando a Coca-Cola para mostrar a questão de ações, por exemplo, a questão da marca Coca-Cola, desde o seu surgimento, né, o uso da estratégia da Coca-Cola e do seu posicionamento, que foi a primeira marca a usar esse approach esportivo, né, a criação do Papai Noel, que é uma criação da Coca-Cola, ou seja, aí a questão da mitologização, que aí entra a questão dos arquétipos, que eu fui trabalhar com a teoria do Jung, né, percebendo que as marcas constroem arquétipos. Né? Aí, mais tarde, o Zé Martins lançou um livro chamado Natureza Emocional da Marca, que trouxe uma discussão do Jung fora do que eu publiquei, porque eu trabalhei com os arquétipos de gênero, né? E o Zé trabalhou com arquétipos emocionais, que é uma discussão do Jung. Né? E aí, esse livro do Zé foi depois do meu, né? Mas, na verdade, eu não sou pioneiro, não, porque eu também bebi na fonte do Sal Randazzo, que é um psicólogo publicitário que escreveu Criação dos Mitos na Publicidade. Porque é aquela história, a gente, como pesquisador, você pesquisa, você vê onde é que você pode construir um raciocínio e que tem aplicação. E aí o que eu quis fazer foi, não é mostrar um robustecimento acadêmico, mas mostrar a aplicação, porque é exatamente com que eu trabalho, trabalhando, né? E dando aula, porque você, quando dá aula, o aluno, ele quer saber como é que ele vê isso na prática, entendeu? Claro. A teoria em si, ela é etérea. Tá, mas aí como é que é na prática? E a minha preocupação sempre foi essa, pela vivência de sala de aula, como é que eu falo isso? Isso é o tipo de aula que eu dou na pós,
no mestrado, doutorado, eu falo de práticas, sempre, porque não adianta nada ficar num discurso filosófico, ontológico, etc. e tal, sem aterrizar aquilo. Né? Fred, né? Respeito cada um que tem uma visão diferente, mas nas obras que eu tenho, nos livros e tal, todos os livros, alguns têm uma visão ensaística, mas tem uma aplicação. Você visualiza, você vê, você mostra, você aplica, você pode usar. E ali nesse Gestão da Marca eu criei estratégia competitiva da marca, análise competitiva da marca, inspirado no Porter, né? No livro Estratégia Competitiva e Vantagem Competitiva, ou seja, eu fiz uma digressão para a área de marca do trabalho do Porter, então foi assim bem inusitado, né? E é uma das minhas obras, eu acho que mais citadas, né? O acadêmico, pelo que eu vejo, né, nos últimos 10 anos, né, é o livro Gestão da Marca, que já foi citado em trabalhos fora do Brasil, né, e serve de referência para alguns programas de cursos de graduação e pós-graduação, e é bacana porque eu acho que ele contribui nesse sentido, de enriquecer o debate e trazer a administração também numa pegada inter e transdisciplinar, que hoje é muito comum, mas há 17 anos atrás não era. Bom, você como professor, né, você que já viu passou muita gente pela sua sala de aula, como que você consegue transformar essa sua experiência de professor no papel, colocar isso no papel, transformar isso para o Fred autor? Né? Que como professor você tem essa pegada prática, e como autor você também conseguiu fazer isso. Como fazer essa transformação para você? Como colocar no papel isso, Fred? Eu acho que a primeira coisa que é fundamental, eu falo para todas as pessoas que são professores ou que pretendem ser professores, é que o professor ele tem que saber aprender. E a sala de aula é um espaço fantástico de aprendizado, ou seja, muitas das contribuições que eu busquei, que eu construí, ideias, etc. e tal, nasceram de debates em sala de aula, de considerações, colocações, insights, nessa troca com o aluno. Porque eu acho que o professor é aquele que ele tem que ser uma antena parabólica para sempre captar essas ideias e ter essa troca, né? O saber, ele como poder, ele é descentralizado também. Então, a lógica do poder saber, que o Foucault também nos ensina, tem uma relação desterritorializada, na medida que eu posso ter um saber, você pode ter um saber, o outro pode ter um saber, e o importante é como é que eu posso aprender com os diferentes saberes para poder incorporar o que eu entendo como o meu saber, entre aspas. Né? Ou seja, eu tenho que ser capaz de capturar esses saberes e poder perceber como é que isso pode me ajudar a melhorar a minha forma de pensar e de produzir conhecimento. Então, eu acho que o principal ponto é esse, o professor, ele, quando dá aula, ele está aprendendo. Né? É curioso, mas as melhores aulas que eu dou são aquelas que eu consigo ficar assistindo. Entendeu? Debate, né? Porque eu consigo trocar isso com as outras pessoas. Né? Porque essa visão do professor que tem o saber de forma que ele seja uma pitonisa do conhecimento, é uma coisa que para mim não funciona muito, não. Para mim, o que funciona é o feedback, é a contribuição, é a colocação, é o insight que vem, que eu posso daí derivar alguma coisa em relação ao trabalho que eu estou fazendo, que me interessa, enfim. Então, eu já tive alguns insights, assim, por exemplo, o próprio livro Ecosofia das Marcas, que vai ser, acho que, tema do outro programa, foi um pouco um insight que eu tive num congresso do Intercom, quando eu assisti um trabalho de um orientando de doutorado de uma colega minha, que é uma autora, professora da USP, tem vários livros também, a Clotilde Pérez, que ele estava apresentando um trabalho sobre biologia das marcas. Né?
E aí o nosso livro é Ecosofia das Marcas, porque eu trabalho numa discussão teórica que aproxima essa expressão. Então, o que eu digo assim, essa é a sacada, tá entendendo? É você ser uma antena ali, pum, captei. E até brinquei com a época com a Clotilde, quando eu lancei o livro, eu falei, pô, tá vendo, Clotilde, o Bruno me inspirou aí no tema do livro. Aí ela riu e tal, eu falei, pois é, a gente aprende um com os outros, entendeu? Claro. Acho que o professor, quando o professor deixa de aprender, ele morreu para o conhecimento, entendeu? Eu acho que o principal movimento é esse, tá sempre aprendendo, porque nunca acaba. Você só deixa de aprender quando você morre. Quando você estiver vivendo, você está aprendendo, ou desaprendendo, ou reaprendendo, mas você está se movimentando em busca de um aprendizado. Verdade. Bom, Fred, agora eu vou fazer com você a última pergunta que sempre fecha todo o nosso contracapa, todos os nossos programas, tá? A pessoa comprou o seu livro, sentou no sofá e vai lê-lo pela primeira vez. Se você pudesse, como autor, falar alguma coisa ali no ouvidinho dela, cochichar alguma coisa ali no ouvidinho dela, o que você falaria sobre gestão das marcas? Eu acho que, acho que a leitura, vamos dizer, o autor, a relação entre o autor e o leitor é muito curiosa, né? Porque quando você lê um livro, você lê de uma maneira diferente do que o autor pensou e escreveu. Né? Porque a obra é sempre aberta, a obra não é fechada, ela está escrita, tá cravada, mas ela é libertária. Né? E eu acho que a minha dica é como é que você pode, a partir dessa discussão, se inspirar e inspirar novos movimentos de conhecimento, entendeu? Sem se prender às amarras da obra, porque toda obra é libertária, mas ser capaz de enxergar além do trabalho, para que ele possa contribuir para as outras pessoas no sentido da formação e aprendizado, né? Porque essa experiência ela tem esse valor. Mesmo que o livro tenha sido escrito e publicado em 2003, com tanta coisa que mudou, né? Ele tem uma atualidade, né? De uma certa maneira. Porque também, se a gente for pensar assim, a gente tem que jogar todos os livros, não me coloco nessa seara, não, mas só para dar um exemplo mais amplo. A gente pegar todos os clássicos e jogar fora, porque o que importa é a atualidade. Não, acho que a atualidade ela é importante, mas ela reverbera uma historicização do pensamento, do conhecimento. Eu acho que esse é um ponto importante. É olhar o livro na visão da sua construção epistemológica, teórica, de aplicação, num tempo e espaço, mas olhando a sua conexão com a atualidade e produzindo novas transformações e desconstruções, como eu falei, sendo o leitor autônomo, né, e libertário e livre para poder fazer novos passeios e desenhos com a obra que está lendo. Muito obrigada, Fred, pela sua participação aqui no nosso Contracapa. Sempre um prazer conversar com você. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, segunda-feira, meio-dia, você tem um encontro marcado com o Contracapa, hein? Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.